fico muito feliz em saber que a igreja não depende de mim, como apóstolo, como pastor. Saber que o Senhor tem usado o corpo, conforme está escrito em Efésios, o corpo traz para si mesmo edificação, crescimento em amor, através da cooperação, da justa operação, como está escrito, de cada parte. O corpo cresce, se edifica, se fortalece. Então os líderes de célula se levantam nas células como pastores, de fato, e cuidam das pessoas, pastoreiam. Mas há um decreto sobre nós, muito interessante, que o Senhor falou: cuidem uns dos outros, sejam uma família. Isso está sendo muito lindo, sabendo que há uma preocupação uns com os outros, de cuidar, de estar junto, de telefonar, independente da célula. E outra coisa que me alegra muito, que a célula não são feudos. O que é feudo? Lembra do Brasil, colônia, onde dividiu-se em feudos, né? As capitanias, e cada um era o dono da sua capitania. Não, o líder de célula não é um dono da sua capitania, não é o dono da célula. É um irmão mais velho que está ali cuidando dos demais. E todos os irmãos têm fluxo em todas as células. Não tem aquela coisa, meu discípulo, minha célula, não mexe nesse, não. Então nós conseguimos transpor essa barreira. Talvez você não saiba do que eu estou dizendo, mas eu sei o que eu estou falando. Já passamos por situações no passado de que esse é meu, aquele é aquele. Paulo já dizia, olha, tem aquela coisa de que esse é de Paulo, esse é de Apolo, né? Nada disso. Todos são do Senhor. Amém? E nós vivemos um tempo de muita liberdade, graças a Deus, onde alguém é de uma célula, é discipulado por uma outra pessoa que ele confia mais, é mais próximo, tem mais identidade. E assim o corpo flui com naturalidade. Amém? A mão não é inimiga do pé. Não é verdade? Tem unha na mão, tem unha no pé também, então tem que cortar as duas. Glória a Deus. Eu estou feliz pelo que Deus está fazendo nesse tempo. E essa noite, o Senhor me falou, me autorizou a liberar essa palavra, uma palavra profética daquilo que já aconteceu conosco e daquilo que está acontecendo conosco. Eu tenho meia hora, vou ser bem sucinto. Quem diga amém? Então ore por mim. Há um tempo atrás, o Senhor nos reuniu aqui, nesse lugar, como igreja. Nós não tínhamos um entendimento muito claro de família. Hoje somos uma família, amém? Família Resgate, bem-vinda família Resgate. E a família está crescendo, chegou aí recentemente a célula de Santa Cruz. Daqui a pouco eu vou dar um abraço gostoso em vocês. Né? Hoje eles alugaram uma van lá, Santa Cruz fica a quantos quilômetros daqui? Uns 30 quilômetros? 20 quilômetros daqui de Campo Grande. Eles alugam a van e vêm juntos. O Miquel, aquele negão forte que veio aqui ainda há pouco, é o líder junto com a Sandra. Deus levantou o Wanderson lá, que está sendo uma bênção. E a vida de Deus, a vida de Jesus está chegando a muitas pessoas, né? Você viu o testemunho da Alessandra aqui, coisa linda, né? O Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí, Deus nos reuniu como igreja aqui há um tempo atrás. E nos deu uma promessa, que está em Jeremias 31. E essa promessa tem se cumprido ao longo do tempo. Se você puder abrir aí em Jeremias capítulo 31. O Senhor falou sobre aquilo que nós íamos viver naquele tempo, e num tempo logo a seguir. E essa noite o Senhor falou sobre o tempo de hoje, o que está acontecendo entre nós. E a palavra veio a nós, assim que nós entramos nesse lugar, e começamos lá em cima, num salão, no segundo andar, apenas um salão pequeno, e hoje nós estamos ocupando o prédio todo, graças a Deus, né? E o Senhor disse, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. E o Senhor estabeleceu assim um paralelo entre a promessa que ele fez a Israel e a promessa que ele estava fazendo agora à família Resgate, quando ainda não se chamava família Resgate. E o Senhor disse assim, diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí.
Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os seus tamborins, e sairás com dança com os que se alegram. Ainda plantarão vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisa comum o fruto da vinha. Porque haverá um dia que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Israel com alegria, exultai por causa do chefe das nações. Quem é o chefe das nações? Quem é o chefe das nações? Jesus, diga Jesus. Jesus é o chefe das nações. Exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo e o restante de Israel. E aí o Senhor dizia, lá no início da nossa jornada, nesse lugar, como igreja: eu os trarei da terra do norte, eu os congregarei da extremidade da terra, entre os quais virão aqueles cegos, aleijados, grávidas, as de parto, juntamente em grande congregação, virão para aqui. Virão com choro, com súplicas, os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de água, por caminho direito no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel. O Senhor revelando a sua paternidade. Efraim é o meu primogênito. Então esse texto fala do nosso início. Quando o Senhor nos ajuntou aqui, quando havia pouca gente, e o Senhor ministrou uma palavra no nosso coração, dizendo: eu trarei muitos que estão distantes, eu os trarei das terras do norte. E aí o Senhor fala assim claramente: eu ajuntarei aqui um povo, e com eles virão as pessoas cegas. O que é cego? Não é cego fisicamente falando, mas aqueles que perderam a visão de Deus, a visão da graça de Deus. Eu trarei para cá e eu renovarei a sua visão. Eles verão a minha glória. Isso tem acontecido ao longo desse tempo. Pessoas estão chegando ao longo da nossa jornada, do nosso início, e têm recebido a visão do reino de Deus entre nós. E aí o Senhor fala também: junto com eles virão os aleijados. Os aleijados são aqueles que têm dificuldade na caminhada, que são atrofiados de alguma forma espiritualmente e até fisicamente, e que não conseguem desenvolver a sua jornada de vida, a sua caminhada. O Senhor diz: eu os trarei para cá e os curarei, e eles estarão firmes nos seus pés e caminharão a sua jornada, e correrão e saltarão de alegria. Isso tem acontecido aqui entre nós, amém? Ao longo dos anos que nós temos passado nesse lugar. E o Senhor diz: eu trarei as grávidas. Quem são? Não as mulheres, mas as pessoas grávidas. Apesar de que tem algumas grávidas, né? As pessoas grávidas são aquelas que receberam a promessa de Deus, receberam o sonho de Deus, engravidaram de uma promessa, mas ainda não geraram. Há pessoas que estão grávidos durante anos. A promessa foi dada, e o Senhor diz na sua própria palavra: quando a promessa demora a acontecer, o coração se abate. O próprio Deus fala sobre isso. Então, corações abatidos, porque há uma promessa, mas ela não se cumpre. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor falou, eu estou aguardando isso. E pessoas grávidas que estão prontas a gerar, e o Senhor está preparando uma manjedoura, uma maternidade. E esse lugar é uma maternidade, porque sonhos estão sendo gerados aqui. As pessoas estão dando a luz aos sonhos de Deus. E a cada semana você pode ver aí no YouTube, nas ministrações passadas. Eu não sei se fica gravado o testemunho, não é? Fica gravado sim ou não? A mídia me ajuda. Então, você pode olhar lá no YouTube, na nossa página, e você vai ver que a cada semana há testemunhos. E não só aqueles que estão sendo gravados aqui, mas outros nas células também. Hoje não foi diferente. Porque os sonhos estão sendo gerados. As pessoas grávidas estão fazendo com que... Deus está fazendo, não as pessoas. O Senhor está fazendo com que os sonhos venham para fora, que as coisas nasçam, e aí está florescendo na vida das pessoas.
Como você viu na vida da Alessandra, né? Não é, Alessandra? Era um sonho fazer faculdade. Ah, Chayane, oh, glória a Deus. Hein? Alessandra é a mãe da Chayane, viu? Não estou tão errado assim. Então a Chayane tinha sonho de fazer uma faculdade, mas ela não tem dinheiro. Meus pais não têm dinheiro, mas o Senhor é o dono da prata e do ouro. Amém? E aí ele faz com que o sonho seja gerado. Então, as grávidas, as pessoas grávidas têm vindo. E aquelas de parto. O que são as pessoas de parto? As pessoas que já estão prontas para gerar o sonho. Prontas para nascer, mas não encontram um lugar próprio. Alguém que vai gerar um filho precisa de uma maternidade. E o Senhor traz para cá com uma manjedoura nesse lugar. Esse é um lugar especial por isso. Você que está aí na sua igreja, saiba que a sua igreja, o local que o Senhor te colocou, é uma manjedoura para gerar os sonhos dele na sua vida. Valorize a terra que o Senhor te plantou. Valorize a igreja que o Senhor te colocou. Ali é uma manjedoura, é uma maternidade para gerar os sonhos de Deus na sua vida. Você que está nos ouvindo, se fortaleça onde o Senhor te colocou. E aqui nós estamos vendo isso ao longo dos anos acontecer. A palavra do Senhor nos deu no início, alguns anos atrás, está se cumprindo a cada ano que passa. E o Senhor diz que eles virão com grande congregação para esse lugar. Aí virão com choro, uns desesperados, tristes, chorando. Virão com súplicas, com clamores, com orações não respondidas. E o Senhor diz, eu os guiarei, no versículo 9, eu os guiarei aos ribeiros de água, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel. Amém? Efraim é o primogênito. O Senhor vai e revela a sua paternidade. Você pode hoje, nesse lugar aí, onde você está também na sua igreja, saber que há uma unção de paternidade. Amém? Que você é filho, que o Pai tem gerado você, tem te dado um local para gerar os sonhos. Alegre-se diante do Senhor. Isso está acontecendo entre nós, está acontecendo em todos os lugares onde se professa o nome de Jesus como Senhor. Não somos nós os melhores de todos, não, nós estamos falando da nossa história. Mas chega um ponto, chega um tempo em que o Senhor resolveu tratar conosco. O Senhor resolveu, num determinado momento, nos esvaziar. E aí o Senhor disse, eu vou levar alguns daqui. Eu vou esvaziar esse local. Havia enchido esse local. Nós estamos aqui com um painel que foi colocado há um tempo atrás para cá, mas esse painel vai até o fundo. Isso eu tinha até o fundo de cadeiras. E haviam pessoas, havia festa, né? Havia celebrações. Mas o Senhor quis fazer isso. E o Senhor esvaziou e chegamos a 10 pessoas. E aí o que foi dito, profetizado, declarado e falado, e o diabo espalhou por aí. Acabou! Acabou! Fechou! Morreu! Mas a palavra diz que o sonho de Deus jamais acaba. Amém? Nós passamos um tempo vendo tudo isso acontecendo. Coisas que estão acontecendo hoje, aconteceu durante muito tempo. Essa é a nossa história. Mas eu quero dizer para você, todo o tempo em que Deus está trazendo escassez da parte da mão do Senhor, como um tratamento, é uma oportunidade preciosa de um novo começo, de um recomeço. Porque ele diz que ainda que a árvore seja arrancada e o seu tronco jogado de lado, ainda assim, ao cheiro das águas, ao vapor das águas, a neblina, esse tronco jogado no chão florescerá. E gerará um rebento, gerará uma nova planta e dará fruto. Isso aconteceu conosco. Mas chegou um tempo que o Senhor aprove a Deus nos abater. Isso acontece às vezes com uma família, isso acontece com uma pessoa. O Senhor vai e traz um nível de tratamento, porque Ele é um pai para Israel, está escrito aqui. A paternidade de Deus, ela não muda, ela não diminui diante de uma luta, diante de escassez, diante de uma crise que você possa estar vivendo. Entenda bem isso. Toda crise, toda escassez, eu falei isso semana passada. Procure ver
qualquer circunstância que você está passando, que as pessoas costumam dizer assim, olha, se não está bom aqui e ali, é o diabo, e daí exalta o nome do diabo. Procura ver se o Senhor está tratando com você. Procura ver se Deus não está te treinando, te capacitando para uma nova jornada. Porque na nova jornada o Senhor sabe o que você vai precisar, das forças que você vai precisar. A águia, por exemplo, ela renova a sua força. Ela bate com o bico na pedra até sangrar, para que nasça um novo bico mais forte. Ela muda toda a sua plumagem, para que haja uma plumagem mais forte, mais nova. Naquele momento você olha uma águia em tempo de mudança, de restauração. Parece uma galinha depenada. Ninguém dá valor. Ei, vai morrer, acabou. Assim como falaram muito sobre o projeto Resgate. Acabou. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. Eu sou um pai para Israel. Amém? Diga assim, ele é meu pai. Você pode dizer para o Senhor assim, diante das lutas, das circunstâncias que você possa estar passando. Ele está me cuidando de mim. Ele é responsável. Você tem um pai responsável. Que no meio da crise, da escassez, da luta, ele renova as suas promessas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele vela, ele cuida da sua palavra para cuidá-la, para fazê-la cumprir. Amém? E Deus nunca se esqueceu de nós. E em um momento Deus trouxe todo aquele vento sobre nós. E nós ficamos aqui tristes, abatidos. Mas o Senhor renovou o renovo da árvore. E hoje, nesse tempo, a gente vê o chegar de pessoas, né? Mais uma leva, um renovo. O Senhor diz, agora eu vou trazer de novo. Eu trarei os filhos que foram dispersos. Virão com pranto, virão com choro. E mais pessoas vão chegando e vão sendo abençoadas. Aí vem de novo uma outra leva. As grávidas, as pessoas grávidas, as de parto, juntamente com elas. Os cegos, os aleijados, e vão chegando e vão recebendo do renovo do Senhor. Um renovo que está nesse lugar. Amém? Esse é um lugar de renovo de Deus na sua vida. E aí o Senhor vai e diz, continuando essa palavra, versículo 12, assim que eles chegarem, eles virão, exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor. Quais são os bens do Senhor? Ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros e o bezerro. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Eu me refiro já à segunda fase, a fase que nós estamos vivendo. Profeticamente colocada nessa palavra. O Senhor vai e diz, assim que eles vierem, exultarão nos altos de Sião, nas moradas do Senhor. E aí, o Senhor vai trazer sobre cada um daqueles que estão chegando hoje. Está chegando, há pouco tempo veio um grupo grande de Santa Cruz, formou-se uma célula. Então eles estão dentro disso, desse renovo do Senhor. A Lanusa, que testemunhou aqui agora, está chegando há pouco tempo. O Gerson está chegando com a Usana, com a sua família. Estão vindo para se juntar a um tempo de restauração conosco. E aí o que acontece com cada um de nós? Os que estão chegando e os que estão vindo. O Senhor diz, assim que chegarem, exultarão no Senhor e correrão aos bens do Senhor. Os bens que Deus colocou aqui, nessa manjedoura, essa maternidade de gerar sonhos que o Senhor criou. E vão correr aos bens, vão usufruir dos bens do Senhor. O trigo que aponta para a provisão. O Senhor diz, nunca lhe faltará o pão na sua casa. Ele é um pai responsável, amém? E a crise não anula a paternidade de Deus. Você pode declarar isso? Diga assim, a crise na minha vida não anula a paternidade do Senhor. E como eu disse, vou repetir, é oportunidade de renovo, de recomeço. Então eles vêm também ao mosto. O que é o mosto? É o vinho. E o vinho aponta para quê? Para a alegria. O vinho aponta para a festa. Então eles vêm, recebem provisão e se alegram no Senhor. E também é o azeite que aponta para a unção de cura, a unção profética, a unção ministerial.
e todos vão recebendo a sua parte na sua herança de um projeto que o Senhor criou aqui. Quem está entendendo, diga amém. E virão também os cordeiros e bezerros que apontam para os bens. O Senhor vai acrescentando bens na vida de cada um. Vai acrescentando prosperidade na vida de cada um. E diz, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Por que o Senhor está fazendo uma obra na sua vida? Para que nunca mais você ande triste. Ainda que você hoje esteja passando pelo vale da sombra da morte. É possível. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que o salmista diz? Não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Ele passa junto com você. Ele não te lança no vale da sombra da morte. Ele passa junto com você. Aí a sua vara, a correção do Senhor, o tratamento de Deus que está sempre associado a tudo que Ele faz. A vara e o cajado que é a paternidade, que é o pastoreio de Deus. A vara e o cajado me consolam. Não espere só pelo cajado não, viu filho? Não espere só pela bênção não, porque a vara está junto com o cajado. Então quando a vara vier, relaxa. Quando o papai chama aqui, senta aqui, relaxa. Deixa o papai, ele é um pai responsável. E a crise não anula a paternidade, amém? Glória a Deus. Quem está disposto a ser tratado pelo Senhor? Quem está disposto a ouvir a verdade? Elogio, bênção, todo mundo gosta. Mas olha só, Deus está te abençoando, mas você precisa. E aí os líderes de célula fazem isso, os discipuladores fazem isso, os pastores fazem isso. Você passa por uma instância de discipulador, não gosta muito do que ouviu, vai para o líder de célula, confirmou, não gosta muito, eu quero falar com os pastores, aí piorou. Se é tempo de vara, é tempo de vara, porque a vara está associada ao cajado. Se você vai ser pastoreado, se você receber a paternidade de Deus, porque o pai, ele só açoita o filho que ama. Amém? Então, é tempo de chorar. Senta e chora. Ele está contigo, ele senta junto contigo. É tempo de você passar por certas escassez na sua vida. O Senhor está contigo e está preparando algo melhor para você. Não atribua a ninguém culpa. Não entra na síndrome de Adão. Foi a Eva, foi o diabo, foi Deus que me colocou aqui. Até Deus o Adão culpou. Não é verdade? Não procure culpados. Diga, Senhor, eu me arrependo. Senhor, não é para você dizer agora não, é para você dizer lá na hora. Senhor, eu recebo a correção. Eu recebo a disciplina. Aí, quando você recebe a vara, o cajado vem junto, querido. Amém? Então fica claro que só tem cajado quem passa pela vara. Amém ou não? É, desse jeito. Glória a Deus. Por isso que eu não gosto daquela expressão, só vitória, só vitória. Sempre falo isso, né? Que é cajado, então. Tem vara também. E o Senhor diz, então, versículo 13, a virgem se alegra na dança. Então, passando pelo processo de restauração. Então, passando pelo processo de arrependimento. Aí a virgem se alegrará na dança. Não pode querer só vitória e bênção, não. Versículo 13, como também os jovens, os velhos, juntamente, eu tornarei o seu pranto em alegria. Amém? Eu os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes com gordura. Isso aponta para os pastores, para os líderes que trabalham, que dedicam sua vida. O Senhor fala de saciar a alma com gordura. Gordura é prosperidade. Não é para ficar gordo, fortão, não. É para ficar cheio da graça de Deus. Então o Senhor vai saciar todo aquele que serve, todo aquele que trabalha, todo aquele que se dedica a pastorear, a cuidar de um discípulo, a discipular. O Senhor vai saciar com a gordura. E o meu povo se fartará com os meus bens, diz o Senhor. Amém? Então, querido,
Se você passa pelo processo da restauração, você está apto a ser abençoado. Você está apto a receber a alegria do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Não coloque culpado. Não culpe a Deus, como o nosso querido Efraim fez. E o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu, uma voz de lamento, uma voz de choro amargo. Raquel chorando por causa dos seus filhos. O Senhor ouve o teu choro. O Senhor ouve o teu lamento. Esse é o tempo atual que nós estamos vivendo. O Senhor está ouvindo o choro do seu povo. Amém? E o que ele diz? Há um choro que não quer ser consolado quanto aos seus filhos, porque não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, as lágrimas nos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão da terra do inimigo. Amém? Amém. Diga assim, meus filhos estarão comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa de Deus na minha vida. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando há um tempo de tratamento, a nossa alma desfalece. E pode vir murmuração no nosso coração. Do versículo 18 ao versículo 20, fala com que aqueles que, por causa da luta ou por circunstâncias, se afastam do Senhor. Aqueles que começam a colocar culpa em Deus, culpa em alguém. O Senhor diz, bem eu ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e eu fui castigado. Como um novilho ainda não domado, converte-me, Senhor, e eu me converterei. Porque Tu és, Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me converti, eu tive arrependimento. Depois que fui instruído, eu bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque eu suportei o opróbrio, a vergonha da minha mocidade. Aqueles que estão diante de uma situação de pecado, de uma situação de tratamento, o Senhor vê como Efraim, e naquele momento a pessoa diz assim, ah, Deus se esqueceu de mim. Presta bem atenção nisso. Algum momento de dificuldade, a sua alma já pensou assim, a sua alma já quis clamar assim, Deus se esqueceu de mim. E o Senhor disse, Efraim fez isso, Raquel chorou pelos seus filhos, mas a palavra do Senhor diz, Ele nunca vai se esquecer de você. Por isso que Ele fala, reprime a tua voz de choro, porque há esperança para você, diz o Senhor. O Senhor ouve o teu choro e não te condena. O Senhor diz, o Senhor me abandonou, e as pessoas disseram acerca de mim, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem conserto. Você pode ter falado isso uma vez do seu marido, você pode ter falado isso uma vez da sua esposa, você pode ter falado dos seus filhos, fulano não tem mais jeito. A voz amarga do choro chega diante de Deus, mas o Pai não te condena por isso. Ele sabe da sua natureza, da sua estrutura. Aí o Senhor diz, reprime a tua voz de choro. Aí Ele traz um arrependimento ao coração de Efraim, ao seu coração. Ele bate na coxa como um ato de desespero e diz, converte o meu coração, Senhor. Muda o meu coração para que eu possa ter esperança. E o Senhor acolhe no meio da tribulação, porque é Ele que está provando, é Ele que está trazendo um tempo de arrependimento, é Ele que está trazendo um tempo de reconhecimento. E aí Ele diz no versículo 20, não é Efraim para mim um filho precioso? Amém? Você é um filho precioso. Você é Efraim de Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa se a sua alma ainda se voltou de alguma forma contra Deus, não importa se você culpou alguém, o Espírito Santo de Deus vai trazer reconhecimento ao seu coração, vai trazer arrependimento ao seu coração, mas Deus não traz condenação. Você pode dar glória a Deus? Que bom! Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Uma ocasião lá, no início da nossa história, eu falei, Deus nos abandonou. E um dia eu fiquei assustado, que Deus tomou um profeta e falou para mim o que eu dizia para Deus, assim, no meu coração, lá, no meu íntimo, chorando aqui com 10 pessoas. E alguém disse que o prédio ia cair, lembram disso? Alguém soube disso?
Vai cair o prédio, vocês vão ter que sair daí. Falei, meu Deus, que desgraça agora. E aí nós começamos a procurar outro local, e o Senhor falou, para com isso. Eu coloquei vocês nessa terra. Essa terra é de vocês. Prepara o seu coração, porque ele vai dizer na segunda fase. Ele autorizou a dizer isso, a renovar essa promessa. Aí o Senhor vai e diz, não é Efraim para mim um filho de delícias, um filho precioso. Ele não leva em consideração o clamor da tua alma, o desespero da tua alma. Porque é o que eu estava dizendo e não disse, vou dizer agora. Então o Senhor levantou um profeta e falou claramente, filho, eu nunca me esqueci de você. Eu nunca te abandonei. Não fale isso. Eu falei assim, meu Deus, eu não falei para ninguém. É um clamor da minha alma, é um sentimento. E o Senhor me repreendeu, mas não com a voz de condenação, mas com a voz de paternidade, chamando de filho. Ele sempre te chamará de filho, amém? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Então Efraim para mim é um filho precioso, é a criança das minhas delícias, porque depois que eu falo com ele, ainda me lembro dele com benignidade. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Essa é para você, essa palavra é para você, querido. Você é filho das delícias do Senhor. Uma informação para você. Você que um momento se afastou, duvidou da promessa de Deus. Um momento em que você achou que Deus te esqueceu. Uma promessa, uma palavra para você, uma resposta de Deus. O Senhor não levou em consideração a sua fraqueza. Amém? Ele não tomou isso como afronta, mas ele sabe da sua estrutura, porque ele está trazendo a você um tempo de tratamento, um tempo de escassez, um tempo de provação, para guardar você e para treinar você para a fase que vai vir aí na frente, para que você possa valorizar tudo que ele te deu, para que você não estrague as coisas que ele te deu, para que você não use de qualquer forma, para que você valorize. Só quem passa por tratamento, só quem passa pela escassez valoriza. Amém ou não? Amém. Porque o Senhor me deu, mas eu sei o quanto eu custei para alcançar. Eu sei o quanto eu glutei, o quanto eu chorei, o quanto eu jejuei. Amém? Presta atenção, não conversa agora. Não é tempo de conversar. Então o Senhor espera uma atitude de nós. Uma atitude de entendimento. O Senhor diz assim, versículo 21, levanta para ti sinais, levanta marcos na sua vida, estabelece tempos na sua vida, toma atitude e diga, a partir de hoje, a partir desse tempo de provação, eu não vou mais ser assim, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais falar assim, tome atitude diante do Senhor. E o Senhor diz, aplica o teu coração na vereda, no caminho por onde você deve andar. Volta ao Vias de Israel, regressa das cidades, volta para o Senhor, volta para a promessa do Senhor, volta para os braços do Pai, porque esse é o tempo de restauração na sua vida. Eu tenho que acelerar mais aqui, que o relógio corre para caramba. Ah, Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá, na sua casa, na sua família, nas células, quando eu vos restaurar os seus cativeiros, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte da santidade, dirão isso a respeito da sua família, a respeito da sua vida. Amém? Porque o Senhor diz, porque eu satisfiz a alma cansada e toda alma entristecida, eu saciarei, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, com semente de homens, trazendo pessoas, trazendo vidas, enchendo as células, trazendo novas pessoas para serem abençoadas. Encherei semente de homens e com a semente de animais que apontam para os bens do Senhor. Quando você vê falar de vaca, bezerro, fala de prosperidade, fala de bens, o Senhor quer encher de bens a sua vida também.
Porque Ele sabe que você precisa e gosta das coisas naturais. Você é um ser humano. Então Ele tem prazer e alegria de dar bens a todo aquele que o busca, todo aquele que submete ao seu tratamento à sua mão. Amém? Versículo 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior. Amém? Escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Povo marcado com a promessa do Senhor. Povo selado, porque passou pelo tratamento, passou pela restauração da parte do Senhor. E aí nós entramos numa nova estação. O Senhor vem e diz a nós: chegou uma nova estação sobre vocês. E nesse tempo agora é o tempo da nossa vitória. Diga assim: o tempo da minha vitória chegou. O tempo da provação passou. O tempo da escassez passou. Eu estou entrando numa nova estação. Esse é o decreto divino sobre a minha vida. Aí nesse tempo aqui, querido, eu estava meditando sobre essa palavra, Jeremias 32, 33. E por acaso eu vi na televisão, isso encenado, na série O Rico e Lázaro. Jerusalém sendo entregue na mão de Nabucodonosor, na mão da Babilônia, sendo incendiada, sendo levado cativo para a Babilônia, ficando em Judá ainda, em Jerusalém, os cativos. Aquela cena muito forte. Deus falou comigo, Jeremias clamando: Jerusalém, Jerusalém, por que você não ouviu a voz do Senhor? E o próprio profeta Jeremias foi preso no pátio da guarda, foi encarcerado, enjaulado. Alguns viram essas cenas. E eu vendo aquilo, o Senhor falou assim: olha, ainda que se estabeleça uma crise na sua nação, ainda que falem mais notícia o tempo todo, você liga a televisão, é só desgraça, corrupção, aumento, destruição, confisco de bens, né? Confisco de direitos, direito trabalhista, direito previdenciário. As notícias são as mais terríveis. Ninguém vai se aposentar mais. Faraó, através da figura do Nabucodonosor, dizendo assim: eu estou dominando um pedaço, vocês vão trabalhar a vida toda, não vão se aposentar, seus direitos trabalhistas estão sendo confiscados. É uma desgraça semelhante ao tempo em que Nabucodonosor, da ordem de Deus, da parte de Deus, invade Jerusalém para assolar. E o profeta é preso. Parece então que toda a promessa de Deus se acabou. Mas nesse tempo o Senhor me autoriza a dizer: chegou o tempo da nossa vitória. Porque ele não está preso à crise. Porque Nabucodonosor, ele vai e diz: Nabucodonosor, meu servo. Que coisa estranha. Aqueles que estão no governo, que estão no comando, não vão te assolar, porque eles estão vindo sobre a nossa nação da parte do Senhor, tratando a nossa nação pelo pecado. Mas aqueles que buscam o Senhor serão poupados. Amém? Aqueles que buscam o Senhor serão saciados. Isso não é oba-oba, não é promessa. Promessa empenhada. É a nossa história com o Senhor. Eu vou concluir aqui declarando isso. O Senhor vem e declara a Jeremias, capítulo 32, versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a palavra do Senhor a mim, em meio àquela crise, em meio à desgraça, em meio a Jerusalém sendo incendiada. E o Senhor diz: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá até ti dizendo: compra para ti a minha propriedade, que está em Anatote, pois você tem o direito de resgate para comprar. Ora, querido, Jerusalém assolada, Jeremias preso, enjaulado. O Senhor manda dizer a ele, não importando com nada: olha, você vai comprar uma propriedade, porque você tem o direito de resgate dessa propriedade. O que é que significa isso? A promessa do Senhor não se invalida com crise. Você pode ver aquele versículo: não temerei as más notícias. Eu tenho promessa, eu fui tratado, eu fui disciplinado, eu fui aprovado de Deus.
E a promessa virá. Ainda que você se sinta encarcerado, preso, impossibilitado pelas circunstâncias, virá a notícia da parte do Senhor. Chega lá e diz: Jeremias, compra essa propriedade. Aí versículo 9 de Jeremias diz: então eu comprei a propriedade de Hananel, assinei a escritura, selei, confirmei pelas testemunhas, paguei o dinheiro à vista. Como é que pode? Como é que pode Jeremias ter dinheiro naquela situação? Você vai dizer: como é que eu vou comprar alguma coisa se eu não tenho dinheiro nem para pagar aluguel? Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus dos impossíveis. O que a Lília testemunhou hoje aqui: o aluguel está ficando caro, daqui a pouco vem o Senhor, está aqui, ó, paga só R$100. No imóvel maior. Como é que pode isso? Diga assim: o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: toma essa escritura, o auto de compra, coloca num vaso de barro para que possam se conservar por muitos dias. O Senhor vai te dar a escritura. O Senhor diz, como disse ao profeta, essa é a bênção para a liderança desse ministério. Compra a propriedade que você precisa. Compra a herança de um ministério da família Resgate. Compra. Ah, não tem dinheiro, Senhor. Não tem crise. Não conseguimos nem pagar o aluguel aqui. Como é que pode, Senhor, assim? Compra, porque é teu direito. E o nosso direito é na promessa de Deus. Amém? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Aí o Senhor vai e estende a promessa a cada um de nós, aqueles que estão chegando, que já chegaram, aqueles que estão vindo aí, tem gente vindo aí. Nós que já estávamos aqui, há uma promessa de Deus, assim como foi dada ao sacerdote. Esse direito de compra, o Senhor diz: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Então você que quer comprar sua casa, você que quer renovar sua casa, eu tenho até uma casa lá, mas eu queria sair de lá e melhorar. Esse é o tempo. O Senhor autoriza a dizer assim: chegou a hora, você vai comprar. Você tem um direito de compra, você tem a promessa. O Senhor diz: eu vou colocar uma escritura selada na sua mão. Ainda que você esteja preso como Jeremias, impossibilitado pelas circunstâncias. Está uma crise no país. Só falam de desgraça, o Senhor diz: mas você vai comprar. Porque você tem direito de herança. Não duvide de Deus. Alguém aqui que duvida de Deus, diga glória a Deus. Tem um ali. Sempre tem um. Só para descontrair. Está liberado, meu irmão? Deus não recebeu o teu glória a Deus. Aí Jeremias faz uma declaração profética que eu tomo com autoridade profética e apostólica para declarar sobre vocês. Quem vai receber? Versículo 17. Jeremias vai falar: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, como teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Tu que usa de benignidade com milhares, retribui a maldade dos pais aos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, diga eu recebo, segundo os seus caminhos, segundo o fruto da obra das suas mãos. Tu pudeste sinais e maravilhas no Egito. Eu declaro: o Deus que profetiza através de Jeremias é o Deus que está nesta manhã aqui entre nós.
E eu profetizo e declaro através de vocês, com uma unção profética, apostólica, dizendo que assim diz o Senhor, é tempo de restauração, é tempo de prosperidade no meio da crise, é tempo que o Senhor se levanta para fazer cumprir a sua promessa. Nós vamos orar, ungir a chave da sua casa, porque o Senhor vai mudar a tua sorte. Você já recebeu a cura no meio da adoração, cura de relacionamentos, cura física, cura emocional. E agora o Senhor quer te trazer prosperidade, porque é o tempo de Deus para a prosperidade. Versículo 17, o Senhor diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Olhe para as suas circunstâncias. Olhe para a cadeia que você está. Sinta-se como Jeremias, preso no pátio da guarda, enjaulado, o fogo caindo para tudo que é lado. E aí vem alguém e diz assim: ó Jeremias, o Senhor mandou você comprar a propriedade, a promessa que Ele te fez vai se cumprir nesse tempo agora. Não olhe para a desolação de Jerusalém, olhe para o Senhor. E a mesma voz profética vem a você nessa noite, nessa manhã, para dizer a você: não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, não olhe para as ameaças do diabo, não olhe para a sua fraqueza com que você pecou. Porque você já, como Efraim, foi restaurado por Deus. Já como Efraim, o Senhor trouxe arrependimento ao seu coração. E disse: você é filho das minhas delícias. Você é filho da minha herança. Volte-se para o Senhor e diga com tudo isso: ah, Senhor Deus, Deus de toda a carne, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para ti? E se levante no meio das inviabilidades, das impossibilidades, das ameaças do diabo, para dizer: Ele é o Deus de toda a terra. Ele me fez promessa. Eu vou me levantar e vou crer nas promessas do Senhor. Esse é o tempo que o Senhor preparou para restaurar minha vida. Vamos dizer isso agora profeticamente, em nome do Senhor Jesus. Diga bem alto: esse é o tempo que o Senhor preparou para restaurar a minha família, para restaurar a minha vida. Segundo a voz profética liberada por Jeremias, que está ecoando hoje sobre nós. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. E eu tomo posse agora, apesar de toda e qualquer circunstância negativa. Tomo posse da restauração de Deus. Tomo posse do perdão de Deus. Tomo posse da herança que o Senhor trouxe na minha vida. Eu me levanto no meio da crise para tomar posse da promessa. Segundo o Senhor tem declarado nesta manhã, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Aplauda bem forte ao Rei. Mais forte que você puder. Com um brado de júbilo. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor reafirma a sua palavra. Eu os congregarei das terras para onde foram dispersos na minha ira. Eu os tornarei a trazer ao lugar que eu preparei para eles. Eu farei que habitem seguramente. O Senhor fala de cada célula. O Senhor fala desse lugar. E o Senhor diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu darei a eles o mesmo coração. E é bom ver isso acontecendo entre nós, como uma família. O Senhor está fazendo essa obra visível entre nós. O mesmo coração,
o mesmo entendimento. O Senhor diz, eu lhes darei o mesmo coração, eu lhes darei um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem, e para o bem dos seus filhos depois dele. Então o Senhor traz uma palavra de restauração, que vai fazer bem a sua vida, que vai fazer bem a sua família, que vai fazer bem a sua casa, que vai fazer bem aos seus filhos. O diabo não vai tragar o seu filho com enfermidade, com maldição, porque eles são herança do Senhor. Quem tem filho vai declarar junto comigo agora, diga em nome de Jesus, os meus filhos são herança do Senhor. Eles não serão tragados por enfermidades, por maldição, porque eles são herança de Deus na minha vida. Amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. E assim diz o Senhor, eu faço com eles uma aliança eterna, de não se desviar mais dos meus caminhos, para os fazer bem. Porém o meu temor no seu coração, para que nunca mais se apartem de mim. Me alegrarei deles, fazendo bem a cada um deles. Eu os plantarei numa terra firme, numa terra próspera. Diga assim, eu estou numa terra próspera. A minha célula é uma terra próspera. Família Resgate é uma terra próspera. Esse é o testemunho de Deus a respeito de nós. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, diz o Senhor, eu farei assim. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre esse povo uma provação, um mal, assim eu trarei sobre eles agora todo o bem que eu lhes tenho declarado. Todo o bem que o Senhor tem preparado. O Senhor me permite dizer que chegou o tempo de Ele revelar a promessa que tem reservado para nossas vidas. E no meio dessa crise toda que está na nossa nação, meio de violência, de ameaça, o Senhor diz, vocês verão que eu sou o Deus de Israel, que eu sou o teu Deus. Prestem bem atenção nisso, cada um de vocês. Essa é uma voz profética que vem sobre nós nesta manhã. O Senhor resolve se levantar no seu trono para declarar, chegou o tempo, chegou a hora de acontecer aquilo que estava preparado sobre as suas vidas. Porque eu provei a vocês. E agora, o Senhor renova a promessa sobre nós. Aí no versículo 43, o Senhor vai e renova a sua promessa dita lá atrás a Jeremias. E o Senhor falou para nós assim que nós chegamos nesse prédio, há anos atrás. Presta atenção nisso. Nesse tempo se comprarão campos nessa terra, do qual vocês diziam, está desolada, não tem homens, não tem animais, não tem bens, está sendo entregue na mão do inimigo. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras, selarão as escrituras e farão que se confirme por testemunhas na terra que eu tenho preparado, na sua Jerusalém. O Senhor declara isso sobre nós nesse tempo. Chegou o tempo do cumprimento dessa palavra sobre a nossa vida. Assim como cumpriu profeticamente sobre Jeremias, no tempo da desolação de Jerusalém, o Senhor diz, é tempo de você prosperar. É tempo de possuir a sua herança. A herança traduzida também como herdade, propriedade. É tempo do Senhor te visitar com sinais para te dar a sua propriedade, para melhorar a sua propriedade, porque isso é promessa de Deus. E o Senhor disse, clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Nesse tempo agora, num tempo profético, no meio da crise, é tempo de você se voltar para o Senhor. Atenção aos líderes de célula para conduzir as células nessa direção. É tempo de clamar ao Senhor para dizer, Senhor, qual é a minha herança? Senhor, revela a tua promessa na minha vida. Se você sabe, é isso que você vai orar. É tempo de Deus acontecer na minha vida.
É tempo do milagre de Deus. Se você não sabe, você vai clamar ao Senhor, vai dizer assim: eu vou clamar ao Senhor, Ele vai me responder e vai me anunciar as coisas grandes que Ele preparou para esse tempo. A promessa que está sobre a minha vida, sobre a minha família, porque eu resolvo não mais viver como eu vivia. Eu resolvo sair da crise. Eu resolvo não olhar mais para as circunstâncias negativas. O Senhor diz: eu os que trarei sobre eles a saúde e a cura. Eu os sararei e manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei os cativeiros. O Senhor trouxe uma palavra de cativeiro, de quebra de cativeiro aqui através da pastora algumas quartas-feiras. E o Senhor diz: os seus cativeiros foram removidos. Esse é o decreto divino que o Senhor emitiu sobre nós. Eu removerei os cativeiros de Israel e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda maldade com que pecaram contra mim. Se você pecou contra o Senhor de alguma forma, diga: eu recebo. Eu me arrependo, eu recebo a restauração de Deus na minha vida. Amém? Quem pode fazer isso, diga glória a Deus. E o Senhor diz que eu os perdoarei da sua maldade que pecaram. Esse lugar aqui, família Resgate, esse lugar, a sua casa, esse lugar, a célula que o Senhor te colocou, esse lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, de glória entre as famílias da terra. Todos aqueles que ouvirem o bem que eu faço a vocês se espantarão, se perturbarão por causa do grande bem que eu faço a todas as famílias dessa igreja, desse ministério. Assim diz o Senhor: nesse lugar que vocês viram que estava desolado, na sua família que você via desolação, que não havia bênção do Senhor, que não havia presença de homens, nas ruas de Jerusalém, que é a tua Jerusalém, que é esse lugar, que é a sua casa, que está assolada, que está debaixo de notícias ruins, o Senhor diz: ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, a voz daqueles que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Todos aqueles que trazem a voz daqueles que trazem ofertas de ações de graças na casa do Senhor. Porque só traz oferta de ações de graças aqueles que têm motivo para agradecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor fará com que você traga oferta de ações de graças pela vitória recebida na sua vida. E assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar, diga na minha casa, na minha vida, na minha família. E o Senhor diz: nesse lugar que está deserto, que ainda está debaixo de luta, haverá uma grande morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Haverá pastoreio, haverá paternidade, haverá abundância dos bens do Senhor. Nas cidades das montanhas, nas planícies, na cidade do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores. Os rebanhos são a prosperidade, os bens do Senhor passaram nas suas mãos, amém? E você vai contar isso. O Senhor fecha a palavra e diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a minha boa palavra que falei ao meu povo, a casa de Israel, a casa de Judá. Fique de pé em nome de Jesus. Não faça nada agora, deixe suas coisas no lugar aí. Eu quero declarar e selar essa palavra profética sobre a sua vida.